Olá pessoal, professor Alex Naldo, aula 22, livro 5, Física 3, é difração, polarização e interferência em ondas bi e tridimensionais. Agora, as atividades propostas de 1 a 5. Então, vamos lá. Primeiro, em determinadas situações de propagação, ondas conseguem se desviar, contornar obstáculos, se espalhar ou passar por fendas em seu caminho. Esse fenômeno é chamado de difração e ocorre quando o comprimento de onda é da mesma ordem de grandeza das dimensões do obstáculo ou da fenda por onde ele passa. Dessa forma, o fenômeno da difração explica o fato. Explica o fato de que? Da formação de um arco-íris no céu? Não, falso. Arco-íris tem a ver com refração, conforme explicado em aulas anteriores, né? A difração explica o fato de a luz propagando-se pelo ar conseguir atravessar a fronteira à água? Falso. Isso aqui também é refração. Ok? C. De ser possível ouvir o eco da própria voz quando se grita em um local aberto? Falso. Isso aqui é o fenômeno da reflexão da luz. Ok? Letra D. Dois sinais de duas emissoras com frequências parecidas se misturarem, reduzindo a nitidez do som. Falso. Isso aqui é o fenômeno de interferência. Ok? Principalmente quando as frequências são próximas. Então, verdadeiro é a letra E, de ser possível, de dentro de um quarto, ouvir uma pessoa falando fora dele, próximo à porta aberta, mesmo não conseguindo vê-la. Lógico, né? Imagine aqui um corredor e aqui uma abertura que dá acesso a um cômodo. O que vai acontecer com o som quando ele vier caminhando, quando ele vier se espalhando aí por esse corredor? Então, ó, ele vem se espalhando aqui, ó. Alguém produziu um ruído, aqui é o raio de onda do som, né? Levem o som, ó. Quando ele chegar aqui, ó, nessa ponta, ele vai encontrar caminho para se espalhar por dentro. Ok? Então, o raio de onda que veio tangenciando aqui a parede, ele vai fazer isso, ó. O nome disso é difração, o poder que as ondas têm de contornar obstáculos. Então, letra E. Para entender a próxima questão, vamos dar uma analisada rápida em um simulador de dupla fenda. Então, o que nós vamos fazer primeiro é mostrar o simulador sem fenda nenhuma, onde nós temos uma fonte de luz pontual emitindo luz para uma tela. Como é que fica essa configuração? Assim. Ok? Observe que eu tenho uma fonte de luz pontual, luz azul. Aqui é a tela. Pelo fato dela ser pontual, não ser extensa, é claro que nas extremidades você vai ter um pouco de queda da intensidade, representado aqui por esse gráfico, essa queda de intensidade. Ok? Bom, mas observe que a distribuição nessa área mais central é praticamente de uma intensidade uniforme. Tudo bem? Agora, colocando uma fenda apenas. Claro, eu obstruí muito a passagem da luz, então a intensidade cai. Olha o gráfico lá. A intensidade de luz vai caindo muito, mas a maior concentração energética da luz ainda está no meio, não é? Está aqui no meio e vai decaindo de intensidade quando você vai se afastando do meio. Agora, olha só o que acontece quando nós introduzimos mais uma fenda. Agora, nós não vamos ter apenas difração, como está acontecendo aqui. Vamos ter difração com interferência. Então, com essas duas fendas, as duas ondas que estão em fase saindo pelos orifícios vão se encontrar e, ao se chocarem com a tela, vão produzir essas regiões. Então, nós vamos ter regiões aqui, ó, de interferência construtiva, com interferência destrutiva, com interferência construtiva, com interferência destrutiva, representado no gráfico
por esses picos e vales. Então veja que na região central, as duas ondas percorrem a mesma distância para chegar até aqui. Então a diferença de marcha é zero, e como as fontes estão em fase e zero é par, deu aqui um pico aqui no meio, tá vendo? Interferência construtiva. Ok? Então esse aqui é o n igual a 0. Aqui seria o n igual a 2. Aqui seria o n igual a 4. Ok? Aqui seria o n igual a 1 e aqui seria o n igual a 3. Então, aqui nós temos a famosa experiência da interferência da dupla fenda. Através dessa experiência, Thomas Young provou que luz era realmente onda. E aí ele ganhou a discussão contra Isaac Newton, que defendia a tese da luz ser partícula. Então, pelo menos até aquele momento, luz era visto apenas como onda. Ok? Bom, então, vamos lá. Na próxima questão, o debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático passa por dois anteparos com fendas muito pequenas. No primeiro anteparo, há uma fenda e no segundo, duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras. Com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz, baseada em uma teoria, o que, como eu já falei, se produziu interferência, só pode ser onda. Uma teoria ondulatória. Ondulatória justificada pelo fato de, no experimento, sofrer difração e interferência, conforme nós vimos no simulador. Então, letra E. Terceira questão. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E, próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de certas particularidades, também pode se comportar dessa forma. O que é que nós estamos vendo aqui? Primeiro, um feixe de luz cilíndrica que encontrou um orifício muito aberto e passou todo, com o mesmo formato. Depois, aqui também, a luz tinha o mesmo diâmetro de antes, passou por uma fenda mais estreita, reduziu apenas o diâmetro, mas continuou com o mesmo formato cilíndrico. Aqui, a luz que vinha com a mesma intensidade de antes, com o mesmo diâmetro, passou por uma fenda tão estreita que se aproximou do comprimento de onda da própria luz. Aí o que aconteceu? A luz que tangenciava a abertura contornou o obstáculo e produziu esse formato de propagação aqui, um formato, vamos dizer assim, cônico. Então, isso daqui é difração. Então, em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa dos seus colegas. É exatamente isso, a capacidade que o som tem de contornar obstáculos e que a luz tem de contornar aqui, as bordas da fenda. Então, isso é difração, letra A, ok? Então, nós temos aqui, dois meninos conversando e nós temos um muro separando esses dois de um terceiro menino que está aqui. O que vai acontecer? O som que está se propagando em todas as direções, inclusive para cima, quando chegar aqui na borda do muro, vai se propagar para cá também. E ao chegar aqui, vai se desviar para cá também. Então veja que a luz ela vai fazendo essas curvas por conta da capacidade que ela tem de contornar obstáculos. Então, a conversa desses dois aqui vai ser ouvida por esse de cá,
devido à capacidade que a luz tem de contornar, ou melhor, o som tem de contornar obstáculos. E isso é difração, que é o mesmo fenômeno observado no caso aí da luz, né? Desse experimento que ele fez aí da passagem por orifícios cada vez mais estreitos. Quarta questão. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? O que ele está dizendo é o seguinte: nós temos aqui o raio que vem do Sol. Então, eu vou representar aqui um raio solar. Esse raio solar ele vem com campos elétricos vibrando em todas as direções. Ok? O que vai acontecer? Esse raio ele vai encontrar no chão uma poça d'água e ele vai ser refletido. Só que ele vai ser refletido polarizado. Polarizado como? A questão diz que ele vai ser polarizado na horizontal. Então, apenas o campo elétrico que vibra na horizontal é que vai encontrar passagem. Bom, por outro lado, você quer que esse raio de luz não chegue até os olhos do motorista, para não ofuscar, para não receber muita radiação. Então, aqui você vai ter que ter uma lente que impeça a passagem desse raio de luz. Bom, já que ele só vibra na horizontal, as frestas que permitem a passagem da luz só devem permitir a passagem de campos elétricos que vibrem na vertical. Okay? Dessa forma, esse raio de luz que tem polarização horizontal não vai atravessar a lente, não vai chegar até o olho do motorista. Então, a resposta, letra A. Okay? Frestas verticais. Quinta questão. Para obter a posição de um telefone celular, a polícia baseia-se em informações do tempo de resposta do aparelho em relação às torres de celular da região de onde se originou a ligação. Em uma região, um aparelho está na área de cobertura de 5 torres, conforme o esquema a seguir. Considerando que as torres e o celular são pontiformes e que estão no mesmo plano, qual o número mínimo de torres necessárias para se localizar a posição do telefone celular que originou a ligação? Então veja, imagine que você tem apenas uma torre, representada por essa bolinha aqui. Ok? Então, ao entorno dela, nós temos aqui as ondas eletromagnéticas. Né? Então veja, um celular pode estar em qualquer um desses pontos, desse círculo. Um círculo muito mal feito, mas vamos imaginar que é um círculo. Né? O tempo de resposta do celular à torre vai dar aqui infinitas possibilidades. Então, com uma torre só, você não consegue localizar um celular. Ele pode estar em qualquer ponto desse círculo. Agora vamos supor que você tem 2 torres. Com 2 torres, vamos lá, esse círculo e esse. Agora, um celular que esteja nessa posição ou nessa, na posição A ou na posição B, já existe uma maior facilidade de encontrá-lo, porque o tempo de resposta da torre até o celular ela pode ser localizada então no ponto A ou no ponto B. Ok? Veja que nós temos aqui, como nós sabemos a velocidade de propagação, o tempo vai dar a distância. Porque a velocidade de propagação é a velocidade da luz no ar. Pelo tempo, você tem a distância. Então, aqui você vai ter uma distância x, não é? De uma torre e uma distância y da outra. Ou uma distância x para cá e uma distância y para cá. Então, você tem 2 possibilidades.
tá bom? Agora, imagine que você tem 3 torres. Essa, essa e essa. Emitindo suas ondas circulares, né? Olha o que vai acontecer. Um celular que esteja aqui, ele vai estar a uma distância z de uma torre, a uma distância x de outra e a uma distância y de outra. Então agora ele pode ser identificado univocamente. É por isso que nesses filmes aí de perseguição policial, quando se quer descobrir a posição de um celular, os operadores lá da sala de controle eles dizem que vão fazer a triangulação do sinal. Justamente porque precisa de 3 torres para fazer a triangulação do sinal e localizar o celular através de 3 coordenadas espaciais, a partir das torres, ok? Então, o mínimo 3. E aqui nós terminamos a primeira parte das atividades propostas. Até o próximo vídeo, onde nós vamos resolver da questão 6 até a questão 10.